Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Rodolfo Landim quebrou o silêncio. O mandatário rubro-negro, mandatário do Flamengo, presidente do Flamengo, deu entrevista para jornalistas e falou sobre Andrés Pereira. O Flamengo vai ou não vai comprar o Andrés Pereira? E também falou sobre Pedro, jogador que esteve na mira do Palmeiras. Palmeiras tentou a contratação desse jogador e Rodolfo Landim falou sobre o futuro do atacante. A gente vai abordar esse assunto, tem informação sobre isso e a gente vai trazer aqui para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Então, para não perder nada, é só você se inscrever no canal, ativar o sino, ativar a notificação, você vai receber todas as notificações. Assim que eu publicar um vídeo aqui, você recebe um aviso aí no seu celular, também no seu desktop, e assim você fica sabendo de tudo que acontece no Flamengo. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos e com as amigas, assim o canal Vene Casagrande cresce ainda mais. E se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aqui na descrição e também o Clube de Membros. E um recado especial para vocês também, a 1xBet, a patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol, não. Tem eSports também na linha da 1xBet. No futebol tem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Libertadores, Copa do Mundo também que está chegando, Copa do Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo, tem muita coisa na linha da 1xBet. Eu sei que você está interessado. É só clicar no link aqui, ó, do comentário fixado, se inscrever, utilizar o meu código, o VENE. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depositou 50, terá direito a 100, depositou 100, terá direito a 200 e assim por diante. Nessa quinta-feira tem jogo da Seleção Brasileira, Brasil e Chile no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos vendidos. Sabia que só o Vinícius Júnior comprou 120 ingressos para dar para amigos e familiares? Pois é, jogo importante que você pode ganhar um dinheirinho lá na 1xBet. Eu estou aqui ajeitando a câmera do meu celular. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, Rodolfo Landim conversou com a imprensa que compareceu à eleição da presidência da CBF. Inclusive, a critério de informação, Edinaldo Rodrigues é eleito presidente da CBF. O mandato dele vai até 2026. E lá na eleição, Rodolfo Landim falou sobre Andrés Pereira e a possível ida de Pedro para o Palmeiras. Será que ainda é possível? O meu amigo Diogo Dantas, jornalista do Jornal Globo e também do Extra, gravou a entrevista e autorizou a gente a usar aqui. Vamos olhar agora, vamos conferir agora o que o Rodolfo Landim disse lá para os jornalistas presentes sobre esses dois assuntos. Dá uma olhadinha aí. O Andrés Pereira, ele é um jogador do Flamengo até meados do ano, né? A gente continuou lá tendo contrato com ele e gostamos muito do jogador. Já tivemos várias conversas com o Manchester. Só posso dizer que o Flamengo gosta muito do jogador, entendeu? Mas a gente eventualmente vai poder contar com ele, é o que a gente deseja. Presidente, O Pedro tem um contrato de longo prazo com o Flamengo, né? E tem uma multa contratual também, né? Dentro do contrato. Se pagar a multa contratual e ele quiser ir, o Flamengo vai ter que deixar ele ir embora. Fora isso, eu acho que é difícil. O Flamengo teve que fazer um esforço muito grande para poder montar esse plantel aí. A gente está muito feliz com o plantel que tem. Bom, vocês puderam acompanhar aí o que o Rodolfo Landim falou sobre Andrés Pereira e Pedro. Só para trazer mais uma informação para vocês sobre o assunto Pedro, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também falou sobre Pedro. Ela deu uma entrevista ao ge.com e falou o seguinte, abre aspas, acabou. Essa conversa acabou porque o Flamengo não tem interesse em negociar. Por mim, essa conversa está encerrada. Fecha aspas. Ou seja, galera, fim de papo. Eu avisei para vocês aqui no canal Vene Casagrande, avisei lá no SBT Sport Rio, programa que eu participo de segunda a sexta-feira, a partir das 13h15. Avisei no meu Instagram, avisei no meu Twitter, o Pedro não vai para o Palmeiras. Do Flamengo para o Palmeiras, ele não vai. Vene, o Pedro nunca vai jogar no Palmeiras? Isso eu não posso dizer. Mas sair do Flamengo para jogar no Palmeiras não vai. O Flamengo não negocia o Pedro com o Palmeiras.
Galera, para exemplificar para vocês, supondo que o Flamengo venda o Pedro ao Palmeiras por 30 milhões de euros, tá bom? Vamos lá, 30 milhões de euros. Aí Flamengo e Palmeiras se enfrentam na final da Libertadores 2022. Aí o Palmeiras é campeão em cima do Flamengo com um gol do Pedro. Como é que fica o departamento de futebol? Como é que fica o presidente Rodolfo Landim? Esquece, gente. Não tem a menor possibilidade do Flamengo fazer isso. Não tem. E eu disse aqui para vocês. Sobre o Andrés Pereira, o Rodolfo Landim, na minha opinião, pelo que meu entendimento dessa resposta dele, ele não cravou a compra do Andrés Pereira. Ele poderia muito bem chegar para os jornalistas e falar o seguinte: olha só, o Andrés Pereira será comprado pelo Flamengo. Só que em nenhum momento ele fez isso, ficou em cima do muro, ficou ali no meio termo, elogiou o jogador, disse que ele é jogador do Flamengo até meados de 2022, isso todo mundo já sabe, mas vem cá, anúncio preparado, arte preparada para anunciar o jogador, documentos trocados, o Manchester já assinou a parte dele, espera a parte do Flamengo assinada. Então, amigo, o que está faltando, Flamengo? Os empresários do jogador dizem que não tem chance de melar. A informação que eu tenho é que o Flamengo já deu a palavra ao Manchester United e não vai voltar atrás. Então, o que a gente pode dizer para vocês é: o Andrés Pereira será comprado por 10 milhões e meio de euros. É o valor que o Flamengo vai pagar nesse jogador. Como o euro caiu um pouco, o valor também caiu, o valor total. Está menos de 60 milhões de reais. Então vocês já não podem mais dizer que o Andrés Pereira é um jogador de 60 milhões de reais. Mas podem dizer que é um jogador de 57 milhões de reais. Em torno disso, pela cotação atual. Então, galera, fica aí para informação de vocês, para informação para vocês, é o seguinte: o Flamengo, pelo que eu sei, não vai desistir da compra do Andrés Pereira e não vai vender o Pedro ao Palmeiras. História encerrada. Inclusive, isso vale para os jornalistas que fizeram campanha para o Pedro ir para o Palmeiras. Ah, que o Pedro está triste. Galera, vamos lá. Eu sou um cara que eu acompanhei de perto toda essa história envolvendo o Pedro, bem antes de ele chegar ao Flamengo. Sabe como é que foi? Ele estava no Fluminense, o Flamengo fez uma proposta ao Fluminense para contratar o Pedro. Proposta, inclusive, maiores das quais o Fluminense vendeu o Pedro à Fiorentina. Pedro foi vendido à Fiorentina, mas antes de ser vendido à Fiorentina, ele pediu à diretoria do Fluminense que fosse negociado com o Flamengo. A diretoria não quis. Vendeu o jogador à Fiorentina. 5 meses depois, o Flamengo foi lá, contratou o Pedro junto à Fiorentina por empréstimo, em 2019. Pedro veio ao Flamengo sabendo que seria reserva do Gabigol. Em 2020, o Flamengo decidiu exercer a opção de compra do Pedro. Virou para o Pedro e falou: você topa? Topo. O Flamengo foi exercer a opção de compra de 14 milhões de euros. Inclusive está pagando a última parcela no segundo semestre de 2023. Ou seja, o Pedro foi emprestado ao Flamengo e comprado pelo Flamengo ciente de que era a reserva do Gabigol. Então não me venham com essa de que o Pedro está triste, que o Pedro tem que sair. Galera, vocês não podem falar sobre o Pedro. Se o Pedro quisesse de fato sair do Flamengo, ele chegaria na mesa do Flamengo e falaria assim: ó, eu quero ir embora, eu quero ser negociado. Não que isso daria certo, porque pelo que eu conheço a diretoria do Flamengo, não daria não. Não daria mesmo. Então assim, galera, assunto encerrado, chega desse papo, beleza? Vamos falar de campo e bola. O Flamengo se reapresentou hoje, visando as duas decisões do Campeonato Carioca, que inclusive tem datas marcadas. Dia 31 de março, numa quinta-feira, primeiro jogo, jogo de ida. 3 de abril, domingo, jogo da volta. Boa notícia, a Arrascaeta já vai ter retornado, ou seja, vai ficar à disposição para os 2 jogos das finais do Campeonato Carioca. Boa notícia para os torcedores do Flamengo. Má notícia, Bruno Henrique é dúvida. Por que o Bruno Henrique é dúvida? Quando ele se machucou, a previsão inicial lá no Flamengo, embora o Flamengo não trabalhe com previsão, não dê previsão de retorno a jogadores lesionados, mas aí é uma apuração minha, a previsão internamente para o retorno do Bruno Henrique era de 3 semanas. No dia 31, ele completará 2 semanas parado. Então assim, a não ser que ele evolua muito na recuperação, tá? Aí ele fica à disposição do técnico Paulo Souza, o que eu não acredito. Talvez no jogo da volta, no dia 3 de abril, galera, porque assim, é um jogador importante, verdade seja dita, ainda não teve boas partidas, boas exibições. Contra o Atlético Mineiro ele jogou bem na Supercopa do Brasil, justiça seja feita. Mas no Campeonato Carioca, de fato, o Bruno Henrique não está indo bem. Questões físicas, se machucou, teve uma lesão muscular, agora teve essa lesão no ombro, essa luxação no ombro esquerdo.
é algo que complica. Porém, ainda confio na retomada do Bruno Henrique, a boa fase nessa temporada 2022. Galera, sei que vocês vão me perguntar sobre contratação, ainda nenhuma novidade, pelo menos eu não estou sabendo disso, apenas do goleiro Santos, que o Flamengo tem interesse, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, e Rodolfo Landim vão se reunir, vão conversar para poder alinhar uma nova proposta. Eu não vou abordar muito esse assunto, porque eu já falei no vídeo anterior, então eu não quero ficar ganhando muito tempo em cima de vocês. Mas é isso, o Flamengo mantém interesse nesse jogador, Atlético Paranaense quer receber pelo menos 3 milhões de euros para negociar o Santos, goleiro de 32 anos. O goleiro já aceitou a proposta do Flamengo, contrato de 4 anos, tá? Base salarial, ok. Disse a diretoria do Atlético Paranaense que deseja aceitar a proposta do Flamengo, mas é aquilo também, galera. Por gratidão, ele não vai forçar a saída, nada disso. Apenas expressou o desejo dele, botou à mesa o desejo dele. Agora é entre Flamengo e Atlético Paranaense. Na verdade, depende agora muito mais do Flamengo, porque se o Flamengo chegar com uma proposta de 3 milhões de euros lá, o Atlético Paranaense faz negócio. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Tamo junto, um forte abraço. Fui!